Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do C Sport Talks, um podcast que coloca desporto em perspectiva. O episódio de hoje traz até nós a modalidade de natação e, portanto, ninguém melhor do que Camila Rebelo, estudante atleta da Universidade de Coimbra, mais concretamente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e a doutora Teresa Andrade, assessora ao Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Portanto, Camila, doutora Teresa, muito bem-vindos ao C Sport Talks. Obrigada pelo convite. Camila, nós vamos começar por ti. Tu que és efetivamente uma estudante atleta de referência da nossa universidade, mas acho que é extremamente importante todos percebermos como é que a Camila que hoje conhecemos iniciou na natação. Como é que tu começaste na modalidade? Bem, eu comecei novinha. A minha mãe sempre quis que tanto eu como a minha irmã aprendêssemos a nadar, então colocou-nos na piscina municipal da Lousão aos 2 anos. E, portanto, entrei aos 2 anos e nunca mais saí. Continuo até agora. Exatamente, ou seja, é o tradicional percurso dos jovens, mas certo é que tu chegaste, ou estás a fazer o teu percurso naquele que é o estrelato da natação. Mas a Camila de 2 anos, que entrou então nas piscinas da Lausanne, em algum momento já indicava que seria a Camila que hoje conhecemos, ou foi um percurso que se foi desenrolando? Não, foi um percurso que foi gradual. Aos 2 anos era só mesmo para aprender a nadar, porque a minha mãe achava importante, e eu também acho, obviamente, importante, num país em que temos muita água, saber nadar. Ao longo dos anos fui evoluindo dos níveis que existem no que é aprender a nadar, e por volta dos 8 anos o meu treinador também atual, um dos meus treinadores, o Gonçalo, convidou-me para competir. Okay. E eu aceitei, comecei nos cadetes, havia alguns resultados, mas não era nada especial. Ia sendo campeã regional, nacional nos infantis. Só em 2016, quando foi quando estava a ser júnior, é que consegui fazer mínimos para os campeonatos da Europa de júniores, e aí já foi foi uma boa demonstração que podia ter algum futuro a nível da natação. Muito bem, muito bem. E queres já deixar o agradecimento à tua mãe ou deixamos para o final do episódio? Claro. Ok. Eu agora vou-te pedir desculpa, mas vou ler um bocadinho, porque efetivamente todo o teu percurso até agora, eu não consegui de forma alguma decorar todas as datas, todas as medalhas e efetivamente não estão aqui todas, mas fizemos um breve resumo daquilo que tem sido o teu percurso e, portanto, tudo cerca do mês de julho de 2022, sensivelmente, até à data de hoje tu não tens parado. Portanto, é essa data, em 2022, julho de 2022, tu alcanças as tuas primeiras medalhas internacionais do ponto de vista sénior, correto? Portanto, em Oran, na Argélia, nos Jogos do Mediterrâneo, ganhas o ouro nos 100 e nos 200 metros costas, e depois a partir daí tem sido toda uma cadeia de acontecimentos que acho que tu, melhor que ninguém, saberás explicar, mas, portanto, passado um ano, sensivelmente, vais aos teus primeiros campeonatos do mundo sénior, em Fukuoka, no Japão, onde foste semifinalista nos 200 costas e também, passado cerca de um mês, sensivelmente, vais para os campeonatos do mundo universitários, no caso na China, e aí alcanças aquele que é o brilho nacional. Portanto, tu foste medalhada de vice-campeã mundial, na realidade, universitária nos 100 metros costas e nos 200 metros costas. Foste também finalista nos 50 metros costas, mas já há aqui algo muito importante a destacar, que é foste a primeira estudante atleta portuguesa a ser medalhada neste evento. Mais recentemente, portanto, por isso é que eu disse que até à data que estás no ativo, foste até aos campeonatos da Europa de Otopeni, no caso, na Roménia, onde foste finalista europeia nos 100 e nos 200 metros costas, e em ambas alcançaste o recorde nacional. Como é que é possível, portanto, após esta contextualização toda, como é que a estudante atleta Camila Rebelo consegue conciliar o alto rendimento e o percurso académico em medicina? Eu não vou mentir, não é nada fácil. Acredito que não. Porque é sempre necessário haver sacrifícios. Felizmente agora tenho a ajuda do Conselho Pedagógico, consigo conciliar a parte mais de exames, que é algo que é a avaliação que existe na minha faculdade, porque inicialmente era mais complicado e, portanto, essa gestão de exames torna mais fácil organizar-me a nível de tempo. Durante o semestre vou tentar ir às aulas, obviamente não consigo ir a todas, tento sempre ir às que são obrigatórias, porque vão-me ajudando a conciliar também os estudos, porque não pode ser só estudar para o exame, porque isso não vai lá nenhum. E, portanto, vou tentando ir às aulas, tentando acompanhar o que consigo e fazer na parte dos exames o melhor.
Nota-se perfeitamente quando eu estou em época de exame e quando não estou, porque a carga de estudo é um bocadinho maior, obviamente, e portanto conciliar ali os treinos e o estudo fica uma pessoa um bocadinho diferente, fica mais cansada, mais pouco social, não é social, mas tentar com os amigos, mas é um bocadinho mais complicado porque lá está, uma pessoa já está cansada, sai do treino cansada, ainda vai estudar, estamos ali cansados, mas acho que, como costumam dizer, quem corre por gosto não cansa. Neste caso, quem nada por gosto. Exato, quem nada, e portanto tem sido difícil, mas não tem sido impossível, como é óbvio, já estou no 3º ano, e portanto há sempre aqueles ajustes que serem necessários fazer. Por exemplo, este ano optei por fazer quase metade dos créditos, faço um bocadinho mais que metade, para lá está o 2º semestre ser o foco principal da natação, porque vai um ano bastante importante que são os Jogos Olímpicos, e portanto optei por fazer alguns créditos, quase todos os créditos agora no 1º semestre, para depois ter o foco 100% na natação, ou seja, tem que ser um balanço para poder ir fazendo, porque é importante. Equilibrar bem as coisas. Doutora, aqui a Camila toca num aspecto bastante importante, portanto nós estamos muito habituados a ouvir falar em planeamento do treino, mas a Camila fala aqui em algo que é o planeamento do seu percurso académico e, portanto, a doutora tem dado um contributo fundamental e, portanto, o que eu lhe solicitava era que explicasse um pouco este projeto piloto que existe na Faculdade de Medicina em apoio a estudantes atletas, como é o caso da Camila e outros atletas que passam pela Faculdade de Medicina e que, de alguma forma, alivia esta via desportiva da Camila e outros atletas. Sim, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Obviamente que nós não podíamos deixar de apoiar incondicionalmente a Camila. Nós já tivemos alguns atletas de alto rendimento, mas efetivamente, talvez pelas modalidades em questão, o timing dos treinos e das preparações para competições europeias e não só, não eram tão coincidentes com a época de exames ou com épocas pré-exames, digamos assim. E, portanto, no caso da Camila, foi mesmo necessário nós verificarmos como é que seria possível fazer aqui uma gestão das expectativas da Camila, não só enquanto atleta de alto rendimento, mas também enquanto estudante de medicina. E, portanto, a primeira coisa, a grande preocupação foi nomear-lhe uma professora tutora, que efetivamente está a acompanhar também este processo de planificação muito específica para a Camila. Este ano foi decidido logo fasear, como estava a explicar a Camila muito bem, cedo o 1º semestre, mais aliviado a nível de treinos, mais concentração no estudo nesta fase e, portanto, apostar um bocadinho em algumas unidades curriculares com mais créditos nesta fase e, portanto, o 2º semestre mais aliviado, deixando a priori para o ano que vem outras unidades curriculares. Seria impossível de outra forma conseguir conciliar. Da parte do Conselho Pedagógico e da direção da faculdade, naturalmente que a Camila só pode ter total apoio neste sentido, de que nós, para podermos efetivamente apoiá-la enquanto estudante de medicina, temos também de saber e de ajudá-la a criar uma expectativa que seja razoável, ou seja, seria impossível, como ela disse, num 3º ano, que ainda por cima é um ano que começa a ser já um ano de transição, em que há realmente um esforço a nível de estudo mais acrescido relativamente aos anos pré-clínicos. Este ano já é pré-clínico, mas já começa a ser, já existem algumas disciplinas um bocadinho mais de transição. E, portanto, seria impossível tentar fazer tudo e por isso achámos que a melhor forma seria criar aqui um plano. Na altura falámos com a senhora Pró-Reitora, que efetivamente nos disse logo que da parte da UC também haveria total abertura no sentido de tentarmos encontrar aqui uma solução que seja eficaz. Sei que no futuro, a nível regulamentar, será implementada uma ajuda mais eficaz, mais profícua para todos os estudantes de alto rendimento. Nesta fase, nós naturalmente que em total concordância, a direção da Faculdade de Medicina, Conselho Pedagógico e Camila, tentámos sempre fazer a coisa da forma mais equilibrada possível. E da nossa parte temos conseguido, efetivamente, tudo o que a Camila se tem proposto, tem conseguido. Exatamente. E no caso, Camila, eu iria perguntar-te, efetivamente, se tu sentes que és apoiada por parte da Universidade de Coimbra, na figura, naturalmente, da Faculdade de Medicina, e se sentes também que há um certo tato, uma certa sensibilidade por parte dos docentes com os quais te cruzas e cruzaste. Achas que há essa sensibilidade? Sim, eu acho que à medida que lá está, vou mostrando que também estou na área, que estou a conseguir conciliar bem as duas coisas e que vão mostrando resultados a nível desportivo, os professores cada vez mais vão percebendo que é importante para mim também a natação e, portanto, vão ajudando sempre que podem no que podem. E o que mais me conseguem ajudar é lá estar na alteração de exames, que é, por exemplo, a maioria das vezes quando eu precisei de mudar os exames, nem são eles a propor uma data só, dizem Camila, diz-me numa altura que seja mais favorável para ti. E eu disse um X a X
eles marcaram o exame, ou seja, é algo que ajuda imenso até a nível da organização e gradualmente tem vindo a ajudar imenso todos os professores que têm acompanhado. Tu acabas por estar numa condição bastante interessante, que não podes ir para o treino, ou não deves, no caso, a pensar na faculdade, nem podes ir para a faculdade a pensar no treino, não é? Porque ambas as partes são bastante exigentes. Como é que tu consegues fazer este exercício? Que é, dentro d'água é só natação e na sala de aula é só medicina? É um processo complicado, em que às vezes há misturas, como é óbvio, mas tento sempre, lá está, quando estou no cais da piscina é foco para a natação, quando entro numa sala de aula ou no quarto para estudar é foco nos estudos. Obviamente, como disse no início, é difícil às vezes nas alturas de maior stress, tanto só na parte esportiva como a parte académica, aquilo não se misturar assim um bocadinho, mas há sempre essa tentativa de separar as mágoas, como se costuma dizer. Professora, doutora Teresa, há aqui algo bastante importante que é este conceito de carreira dual. Portanto, carreira dual exige de ambas as partes, portanto, exatamente, não só da parte esportiva, mas também da parte académica, sobretudo quando estamos a falar de estudantes atletas de altíssimo rendimento. Exatamente. E estamos inclusive com temas em cima da mesa que são os Jogos Olímpicos, não é verdade? E portanto, doutora Teresa, eu questiono-lhe, enquanto Faculdade de Medicina, este conceito de carreira dual e este apoio à carreira dual é algo real, é algo que é possível? Está a ser perfeitamente possível e a Camila é a prova viva disso. Naturalmente que também há aqui uma coisa importante, é que é o benefício da dúvida que nós demos à Camila de realmente criar aqui um plano muito específico para a situação dela, que era de facto muito excepcional. Está a ser, portanto, ela está a corresponder inteiramente às expectativas ou até a superá-las. Eu posso dar como exemplo, na época de julho, ela fez um exame de uma unidade curricular de um ano de manhã e outra da parte da tarde e conseguiu obter aprovação a ambas as disciplinas e que até com boa nota. Portanto, este benefício da dúvida que lhe demos no sentido que só poderíamos incentivar, até pelo altíssimo grau de competição de que estamos a falar, também percebendo que estamos a falar com uma aluna que efetivamente tem não só as suas expectativas atléticas muito altas, como também as suas expectativas académicas. Claro. E, portanto, ela é mais do que merecedora disso e com certeza que para o futuro só poderemos continuar a apoiar, sempre que nos aparecer um atleta deste gabarito, naturalmente tentar da melhor forma ajudar e conciliar, porque naturalmente claro, são situações excepcionais que merecem um tratamento excepcional. E quais terão sido, se tivesse de nomear, doutora, quais terão sido os maiores desafios neste projeto de apoio à Camila? Eu penso que o principal e a nossa principal preocupação era de facto conseguir fazer aqui uma gestão das expectativas da Camila, ou seja, nunca depauperando as expectativas dela enquanto atleta de exceção que é, tentar que ela percebesse que naturalmente se calhar o nível que ela atingiu a nível atlético poderia não conseguir atingir a nível académico, porque naturalmente que seria quase impossível atingir umas notas, se pudéssemos fazer aqui uma equiparação entre as notas que ela teria na natação e as notas que teria em medicina, seria quase impossível, não é? Porque efetivamente são muitas horas que ela dedica à natação. Agora, claro, para quem tem tantas horas de dedicação ao desporto, tantas horas de sacrifício, tão poucas horas de sono e de facto mesmo assim consegue obter os resultados escolares que ela consegue, eu acho que de facto é extraordinário e que só claro, podemos ter muito orgulho em ter uma estudante como a Camila na nossa faculdade. Isso é inquestionável, não é? Mas Camila, há aqui algo importante que a doutora toca, que é, tu entras com uma expectativa, certo? Portanto, talvez de fazer tudo e paralelamente conseguires treinar e conseguires competir e conseguires andar em estágios, etc. Mas quando entras, vês que esta realidade não está tão clara assim. Como é que foi gerir esta no fundo, este processo, não é? Porque tu certamente vinhas com uma ideia e deparaste com outra. E qual é que foi a importância deste apoio da Faculdade de Medicina? Eu acho que depende muito dos cursos, porque eu, por exemplo, tenho o Gabriel que estava comigo, também no treino, e ele já ia conseguindo conciliar bastante bem todas as cadeiras. Eu acho que lá está, depende da exigência de cada curso. Claro. E portanto eu entrei na faculdade e como lá está, como a doutora disse, os primeiros anos são pré-clínicos, é muito mais teórico, digamos assim, e eu tenho sempre não vou estar-me a evidenciar, mas tenho sempre alguma facilidade em aprender mais rapidamente as coisas, digamos assim, algo que é mais teórico, não é preciso prático e algo que esteja muito presente. No primeiro ano foi bastante tranquilo fazer praticamente todas as cadeiras, deixei só apenas 2. Já com alguma gestão de ir a normal e ir a recurso, porque tinha um estágio lá no meio, e portanto acabei por conseguir fazer praticamente o primeiro ano todo, e no segundo, como continuava a ser mais ou menos parecido em termos de cadeiras,
pensei que era possível fazer o mesmo, só que os estágios foram um bocadinho diferentes e, portanto, calhou-me estágios na época normal e de recurso completa. E foi aí que eu comecei a pedir ajuda mais específica ao Conselho Pedagógico, porque se continuasse assim os anos todos, acaba por não fazer nada, mesmo que eu quisesse. E, portanto, a partir daí percebi que era um bocado complicado fazer. Agora, no terceiro ano, já sabia que era um ano, lá está, que começa a parte mais clínica, a parte em que nós estamos muito mais presentes, e que é normal, obviamente, estamos no curso de Medicina, e portanto aí logo desde cedo que eu percebi que tinha que fazer algo diferente, uma estratégia diferente, e lá está, aquela que nós falámos anteriormente, foi a que eu optei para este ano. E portanto, obviamente que eu gostava de fazer tudo à primeira, mas eu dedico cerca de 7 horas por dia à natação, e não vai sobrar muito para continuar a estudar e ir às aulas, portanto era óbvio que tinha que abdicar de alguma coisa neste momento. E como eu posso ser médica daqui a 10 anos, eu não posso fazer natação, quer dizer, daqui a 10 anos espero que ainda lá esteja, mas daqui a 12, 15 anos já não estou a fazer natação, já não tenho idade para fazer desporto. E portanto, acho que neste momento priorizo muito mais a natação, até porque tenho 20 anos, e portanto a medicina, eu quero fazer a medicina, mas não vou fazê-la nos mesmos anos do que os meus colegas. Infelizmente, porque já criei muitas amizades, mas vou tentando sempre considerar as duas coisas. Mas há muitos, e eu penso que tu tens essa percepção, até porque convives com uma realidade nacional, não é? Mas também com uma realidade internacional, e certamente a tua presença nos Jogos Mundiais Universitários te permitiram conviver com outras realidades que estão na mesma situação que tu ou que terão lidado com elas de uma forma diferente. Sabemos que muitos atletas simplesmente decidem abdicar desta via académica, simplesmente congelam, abdicam dela por si só, e tu não o fizeste. E também temos consciência que haverão estudantes que, entretanto, serão atletas de alto rendimento e que vão deparar-se com as mesmas questões com que tu estás a deparar agora. E, portanto, para eles, Camila, que mensagem, enquanto estudante da Universidade de Coimbra, que mensagem é que lhes deixas? Na minha ótica, eu acho super importante termos um plano B, porque de um dia para o outro pode-nos acontecer alguma coisa, nós não sabemos o que é para a frente. Obviamente que eu quero continuar a competir, mas eu não sei que da manhã acontece-me alguma coisa. E, portanto, eu acho que é importante termos um plano B onde nos possamos agarrar, porque os meus treinadores sempre dizem que nós passamos de bestial a besta, de um dia para o outro. E, portanto, algo pode aparecer no nosso caminho, na nossa vida, pode fazer com que a natação acabe, no meu caso, ou algo do género. E, portanto, eu acho que é muito importante termos um plano B, um plano que, quando acabar a carreira de natação, consiga progredir, porque no desporto eu não ganho rendimentos suficientes para me orientar para o resto da vida. E, portanto, ter uma profissão já encaminhada ou quase concluída quando acabar a natação. E isso é o que eu acho muito importante, e por isso é que eu sou uma atleta de carreira dual. Para os atletas que vêm para a Universidade de Coimbra, especialmente, eu acho que está-se a fazer um projeto incrível de apoio aos estudantes atletas e, portanto, não tenham medo de pedir ajuda, porque às vezes nós caímos na universidade e não sabemos a quem recorrer. Eu tive a sorte, por exemplo, de ter o Gabriel, desculpem estar sempre a mencionar o Gabriel, mas era algo que já estava dentro da universidade. E ele disse-me logo, olha, a Filipa, no caso da Filipa Godinho, a doutora Filipa Godinho, foi logo a primeira que me veio a ajudar, depois consegui contactar com o Conselho Pedagógico. É o que eu digo, não tenham medo de pedir ajuda, porque o não é garantido. E, portanto, pedir ajuda, ninguém vai dizer, para de pedir ajuda, não, isto é mesmo assim. E acabei por pedir ajuda e consegui a ajuda que precisei e, portanto, não tenham medo, é isso, principalmente. Agora, doutora, eu iria fazer sensivelmente a mesma questão, que é, a doutora acaba de ouvir de boa voz um pedido de ajuda, não é verdade? Seria muito mais fácil para a Camila abdicar, simplesmente, isolar-se, no bom sentido da palavra, na natação, e abdicar disto, mas creio que não será certamente isso que a Faculdade de Medicina ambiciona, assim como a Universidade de Coimbra. E, portanto, doutora, enquanto membro conselheira do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina, o que eu lhe solicitava, doutora, era exatamente para casos como estes e que podem estar nesta situação, que mensagem lhes deixa?
Eu não sou membro do Conselho Pedagógico, faço a assessoria do Conselho Pedagógico, mas todos os membros pedagógicos, naturalmente encabeçados pelo Sr. Presidente do Conselho Pedagógico, que é a nível estatutário o diretor da Faculdade de Medicina, naturalmente que a Camila foi talvez até hoje a atleta que nos surge realmente com este nível tão alto, digamos assim. Claro que já tivemos atletas de alto rendimento e com carreiras excelentes, mas como digo, com alguma facilidade em gerir a carreira, portanto, desportiva com a carreira académica. Neste caso em particular, e havendo sempre a preocupação em balizar, digamos assim, nos Jogos Olímpicos, agora de 24, este apoio muito assertivo à Camila, foi unânime no Conselho Pedagógico que naturalmente esta situação excepcional tinha que ter de facto um tratamento diferente, claro. Porque, e como eu disse há bocado e acho que é importante reiterar isso, a Camila de facto também mostrou desde o início uma vontade muito grande de colaborar e perceber que também tinha que fazer cedências da parte dela, ou seja, se calhar muitas aulas que ela gostaria, muitas unidades curriculares que ela gostaria de tentar, percebeu que naturalmente não era possível, claro. Não seria execuível estar a mudar todos os exames, não seria possível se calhar algumas alterações que conseguimos fazer, alguns ajustes que se conseguiram fazer, ser conseguido em todas as unidades curriculares, até por uma questão de timing e até por uma questão de situação de assimetria com outros colegas, etc. Não seria possível. E, portanto, aqui era impossível que nós não ficássemos absolutamente sensibilizados e muito orgulhosos da carreira que a Camila está a construir e que, naturalmente, seria impossível que, de alguma forma, não apoiássemos e fôssemos, pelo contrário, um obstáculo a que ela continuasse também, porque isto depois também poderíamos ser um bocadinho com a autoestima dela, para quem é tão importante o curso que está a seguir, é um sonho dela também. Portanto, se ela conseguir conciliar o sonho de ser médica, que ela está a prosseguir com grande empenho e grande confiança também nela, ela sabe efetivamente aquilo que é capaz. E por isso ter que deixar para trás o outro sonho, que ainda por cima está a concretizar de uma forma tão meritória, não tínhamos como não apoiar incondicionalmente, e qualquer outro aluno que nos apareça deste tão alto nível, pois com certeza que só poderá ter também da nossa parte este total apoio, isso incondicionalmente. No fundo, a Camila é a primeira atleta portuguesa a ganhar uma medalha nos Jogos Mundiais Universitários, não é verdade? Mas também acaba por ser a primeira atleta de alto rendimento e que pode certamente servir de exemplo para estudantes que estejam numa situação destas, não é? Claro, e naturalmente que para o ano, quando ela nos Jogos Olímpicos fizeram brilharete, todos nós vamos ficar orgulhosíssimos e sentir que isto foi um trabalho conjunto, de muito empenho conjunto e pronto, e sem dúvida de muita não só da parte dela, muita autoconfiança, porque ela também tem que a ter e ela sabe o quanto é capaz, mas também de muito apoio da nossa parte, que não poderia ser de outra forma. Claro que sim, claro que sim. Camila, nós já chegámos aqui a uma conclusão, que é falar da Camila Rebelo e não falar dos Jogos, quase que estamos a falar de coisas distintas, não é verdade? Portanto, e é exatamente por aí que vamos agora direcionar a nossa conversa e vamos para os bastidores, ou seja, estamos neste momento na piscina, a Camila Rebelo está no Open de Espanha, onde faz mínimos para os Jogos Olímpicos. O que é que te passou pela cabeça quando tu levantaste a cabeça da água, olhaste para o cronómetro e vês lá a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos? É inexplicável, porque quando comecei a fazer as primeiras provas, e claro que um atleta sonha sempre com os Jogos Olímpicos, quando há na modalidade que pratica. E portanto, depois de ver o Gabriel a ir, e depois de ter feito uma marca muito boa em 2022, em Oran, fiquei bastante perto do mínimo, o tal sonho tornou-se realidade. Então trabalhei imenso, porque na natação abre cerca de 1 ano e meio antes dos Jogos, abre o período de fazer mínimos olímpicos. E em Portugal basta fazer o mínimo olímpico e se houver mais que duas nadadoras, não houver mais que duas nadadoras, a qualificação é direta. Outros países é um bocadinho mais complicado, mas aqui em Portugal é assim. E, portanto, o objetivo da época passada era realmente fazer o mínimo. E até fui para a Espanha, nessa mesma altura tinha o Open de Portugal na Madeira, mas fui para a Espanha porque eu considero uma pessoa bastante competitiva, a nível, em tudo basicamente, mas na natação gosto bastante de competir e de sentir a adrenalina de competir com alguém que esteja do meu nível ou superior a mim. E portanto nessa final eu fui com o quarto melhor tempo, penso eu, à final dos 200 costas, e o objetivo não era fazer o mínimo, o objetivo era ganhar a prova, era chegar, porque eu sabia que se ganhar a prova a possibilidade de fazer o mínimo era grande, e portanto, e como eu gosto de competir,
e não lido muito bem em fazer tempos certeiros, o objetivo da prova, e depois conversar com os meus treinadores, era ganhar. E, portanto, eu não percebo ali no meio da prova se ganha ou não, porque há mais pessoas do meu lado, claro. Mas quando eu olho para o placar e vejo que ganhei e que vejo que fiz abaixo de 2,10, o mínimo era 2,10,39, eu fiz abaixo de 2,10, foi um bom bocado abaixo, eu fiquei, meu Deus, eu consegui realizar o sonho que criei quando estava com 12 anos. Claro. É um sonho que foi concretizado. Não foi concretizado porque ainda não fui aos jogos, mas o pé está lá, digamos assim. Exatamente. E, portanto, fiquei muito feliz por mim, pelo meu treinador que na altura não estava a passar pela melhor fase a nível de saúde. Foi assim um misto de emoções. Exato, foi um misto de emoções, foi tipo 2 conquistas numa só, digamos assim, porque era um sonho de nós os dois, porque ele acompanha-me desde criança. Claro. E também do meu treinador, o Vítor. E, portanto, fiquei sem palavras. Eu não consegui dormir durante a noite, tanta adrenalina que foi. É engraçado, Camila, e nesse âmbito eu tenho aqui algo bastante engraçado para partilhar contigo, que eu pedi portanto, tu quando falas do Vítor, que é um dos teus treinadores, falamos também do Gonçalo Neves, que é quem te acompanha desde pequenina, desde a Camila que foi para a natação porque queria saber nadar num país cheio de água. Eu agora deixo-te aqui uma mensagem porque tocamos neste assunto, mas acho que faltou alguma coisa para contar. Olá, Diogo. Tenho uma situação engraçada com a Camila quando ela foi para nadar a prova do Open de Espanha. Antes de fazer os mínimos, ela ligou-me e pela voz estava a chorar. Antes de nadar os 200 costas à tarde. Então, pronto, fiquei logo os dois com ela, tive que lhe soltar os cães e então disse-lhe 2 ou 3 coisas que ela não gostou de ouvir, mas tinha que ouvir. E antes da prova, e então depois quando foi nadar, faz aquela marca brutal e faz mínimos para os jogos, mas super nervosa e a chorar antes da prova. Mas pronto, foi assim uma cena engraçada com ela. Então, o que é que o Gonçalo disse ali? Eu não queria contar essa parte, porque essa parte é mais... 2 ou 3 verdades. Porque, como eu disse, ele estava estado doente e não me pôde acompanhar, então fui com o treinador... Desculpa, acho que isto do avião foi de propósito para não ficar gravado. Eu acho que foi de propósito. Então eu tive que ir com o Nuno Marreco, que é um dos treinadores dos mais novos, ele é que me acompanhou nessa viagem, e aquilo foi, no último dia, no dia próprio dia eu ia para Portugal, já não tínhamos o quarto onde estávamos, tive que descansar assim no corredor do quarto, porque tive que sair do quarto onde nós estávamos, que era um hotel. Depois de uns stresses com o transporte para a piscina, já estava eu estressada, porque ia nadar. Depois, obviamente que os nervos de fazer o mínimo é uma responsabilidade muito grande. E eu agora já estou um bocadinho melhor, mas obviamente continuo a ficar nervosa. Também há o trabalho psicológico que é preciso ser feito, claro. E obviamente que há muitos atletas que se calhar passam pelo mesmo. E eu fiquei mesmo muito nervosa e quando assim estou, eu gosto de falar com o Gonçalo, porque claro. Lá está, ele consegue-me puxar para um lado e tirar desse lado assim, não é escuro, mas exatamente. O lado em que estamos assim a pensar mais negativo, é porque e se eu não fizer o mínimo, o que é que vai acontecer e não sei o quê. Ele puxou-me e lá está, puxou-me para o lado de competitividade. Foi isso que eu estava a dizer, para esconder esta parte. Puxou-me para o lado competitivo que eu tenho, de querer ganhar, ele até me chama de pitbull quando eu estou assim mais... em Portugal, quando eu mostro mais na primeira divisão, nas divisões, que nós vamos competir agora na próxima esta semana, vamos à primeira divisão, é onde eu tiro mais, não é tirar mais de mim, mas é onde na área em que eu não gosto muito, porque noutras sem ser costas, no caso, vou nadar outros estilos. Puxa por mim porque eu quero ganhar, eu tenho que ir lá buscá-los e não sei o quê, e foi isso que ele tirou, disse-me isso mesmo. Eu conheço a Camila desde pequenina e a Camila desde pequenina não tinha problemas em fazer tempos, ela queria ir a ganhar às outras e portanto foi o clique que ele foi preciso dar. Claro.
e que ele já me dava antes, mas nesse caso foi por via telefone, em que eu continuei a chorar, limpei as lágrimas e lá fui eu. Siga, eu ela para os mínimos. Muito bem. Camila, só mais uma questão já pessoal, já entramos aqui num âmbito mais pessoal e lúdico, diria até. Qual é que é aquele gesto, como é que ia dizer, aquela coisa que tu fazes sempre, antes de entrar em competição? Tu tens mesmo de fazer aquilo, senão não vai correr bem. Eu antes de entrar para a água, costumo fazer o sinal da cruz e aponto para cima, principalmente porque estou a pedir ajuda àqueles da minha família que já foram, Claro. principalmente aos meus avós lá da minha mãe, que foram os mais recentes, em que eu tinha uma boa afinidade, e obviamente a toda a gente que está a apoiar, mas aqueles principais que não estão a ver. E a minha mãe, quando eu fiz o mínimo, ela assim, fogo, o teu avô ia estar mesmo orgulhoso de ti, porque era... Claro. Eu já estou... Força. Porque eles acompanharam desde pequenina, todos acompanham obviamente, mas os meus avós, pronto, já não estão cá, tinham aquele orgulho da neta que estava, ela um dia vai aos jogos, eu quando tinha 10 anos já, ela um dia vai aos jogos. E portanto eles não conseguiram ver a concretizar esse sonho, claro. Mas pronto, eu peço a eles para me protegerem. Eles estão a ver, certamente estarão a ver. E nós estamos cá em baixo e eles lá em cima a ver, e sem dúvida alguma que vai ser algo muito que eles esperavam, e esperavam se calhar mais do que tu, e vão ver. E acho que é assim que deves ir para a prova, está bem? Pronto, chegámos ao fim de mais um episódio, este episódio muito particular por toda a sua natureza, e eu não poderia abandonar naturalmente sem agradecer à Camila, sem agradecer à doutora Teresa por toda a disponibilidade. E também pela abertura nesta conversa, que é assim que o levamos, e também não sem antes desejar os votos de maior sorte para a Camila neste percurso que ainda está no início, estamos certos, e que certamente poderás contar sempre com a Universidade de Coimbra neste teu percurso e nesta tua carreira dual. Para os que nos acompanham, agradecer também esta visualização e também este seguimento naquilo que é o C-Sport Talks. E, portanto, chega ao fim mais um episódio e até breve.